Professor Walter, tudo bem? Tudo. Estamos aqui, o professor Walter é um conferencista da segunda jornada de pesquisa em música latino-americana, que o curso de música está já é o segundo ano consecutivo, como diz o próprio título, e o tema desse ano é a canção na América Latina, e trouxemos o professor Walter, que muito amavelmente aceitou o nosso convite para vir falar sobre canção. Mas antes de perguntar estritamente sobre canção, eu queria que o professor falasse um pouco do como é que, porque um dos pilares aqui da Unila que a gente busca teorizar e colocar em prática é a questão da interdisciplinaridade, né? Eu sei que o professor tem um currículo importante nesse aspecto, né? Que é a formação interdisciplinar, é formado em letras, né? Não, jornalismo. Jornalismo, nossa, surpresa. Mas depois para a área de letras, né, na USP? Foi, aí mestrado e doutorado em literatura brasileira. Literatura brasileira. Estudando canção, mas na literatura brasileira. Então é interessante aí, se puder compartilhar um pouco com a gente como é que é esse exercício da interdisciplinaridade, especificamente no âmbito da música. Bom, primeiro agradecer o convite, muito obrigado mesmo, Gabriel Rezende, Analia, o pessoal todo. Segunda vez que eu venho aqui, não para a jornada, né? Já teve um outro evento da editora e agradecer, muito bacana mesmo. Então, canção, interdisciplinariedade. Quando eu comecei a estudar, eu acho que tem duas coisas. Primeiro, assim, quando eu comecei a estudar, nos anos 90, os cursos de pós-graduação em música não me atraíam para estudar canção popular. Especificamente João Gilberto, eu queria estudar João Gilberto. Ou alguma coisa a partir do João Gilberto, não tinha bem claro também, depois ficou evidente que era do João Gilberto, que sempre foi a minha principal ligação com a canção popular. E eu me formei em jornalismo, como eu disse, me formei na ECA em jornalismo, depois de ter feito, eu fiz 1 ano e meio em psicologia lá na USP, aí saí do curso, prestei vestibular de novo para jornalismo e me formei em jornalismo. Mas já percebi que não era no jornalismo que eu queria trabalhar e que eu queria continuar pesquisando música. E eu demorei um tempo, assim, demorei uns 2 anos até encontrar a área exatamente em que eu queria estudar canção. E lá na USP, nos anos 90, alguns pesquisadores já faziam um trabalho com canção. Acredito que não é conhecidos por muita gente, o Luiz Tati na área da linguística, José Miguel Wisnik na área da literatura brasileira. Mas assim, também a maneira como eu queria estudar canção não era bem a maneira do Luiz Tati, não era também bem a maneira do José Miguel Wisnik. Aí eu acabei encontrando um professor que topou o meu projeto, a maneira como eu pensava, que é o José Antônio Pasta Júnior, que tem um trabalho com romance brasileiro, sobretudo do século XIX, do século XX também, mas que tem um trabalho aprofundado sobre a sociedade brasileira, sobre o pensamento brasileiro, sociedade brasileira. E aí entra a perspectiva interdisciplinar. Eu já havia percebido, mas aí muito intuitivamente, que como eu já tocava violão desde 13 anos, tocando violão, compondo, tudo isso, que a canção, ela mesma, a canção, ela é feita de várias partes que puxam para várias áreas do conhecimento. E você é obrigado, para lidar com canção, você é obrigado a conhecer uma série de coisas, né? Você sabe música, você dá conta de um aspecto. Aí você estuda literatura, você dá conta de outro. E não é só a música, não é só a literatura, é a interação entre as duas coisas, assim como também a história, a historiografia, a sociologia, enfim, são vários campos aí que acabam se cruzando para você dar conta, às vezes, de uma canção que parece muito simplesinha a princípio, mas que não é, na verdade. E especificamente no caso, né, como vocês, o Walter é conhecido pelos estudos sobre o João Gilberto e também sobre os Racionais, assim, né? Então, como né, assim, a gente pode falar de canção e Racionais, mas digamos assim, como a questão da canção no Brasil, ela acompanha muito, né, o processo de desenvolvimento e de transformação do país, né? Então isso favorece também esse tipo de pensamento interdisciplinar na hora de interpretar o objeto, né? Porque ao interpretar ele, a gente também está fazendo alguma interpretação, ou pode estar fazendo uma interpretação sobre
a história do país e as sim. transformações que pelas quais ele passou. Sim. Eu costumo brincar, inclusive, com o pessoal, mas é xiste, então é brincadeira para ser levada a sério mesmo. Que nos meus cursos, os cursos que eu ofereço para a graduação lá na USP, o primeiro semestre é dedicado ao João Gilberto, não se estuda só João Gilberto, mas eu divido assim de 1930 até a década de 1970, mas tendo como centro o trabalho do João Gilberto. E aí de 80 para cá, no segundo semestre, aí é dedicado a Racionais, embora se estude inclusive a chamada MPB, mas aí tem como centro mesmo, como centro o trabalho do Racionais. E por que essa, digamos, essa polarização? Por que essa relevância dessas duas figuras importantes na história da nossa música? Então, quando eu estudo, o que eu estudei até hoje, eu acho que em alguma medida eu tento explicar algo que primeiro assim, foi uma intuição, um sentimento que eu tive, de ouvir e achar que aquilo é importante. Bem intuitivamente mesmo. Você fala, mas isso é importante. Às vezes tem coisas que você escuta também e você fala, isso não tem importância nenhuma. Às vezes você está errado, mas às vezes você está certo. Não tem importância para além de você ouvir, escutar aquilo uma, duas vezes e descartar. Já é feito para isso mesmo. Pode ser interessante, inclusive, analisar por que é feito assim. Dessa maneira. Mas enfim, no caso do João Gilberto, fez desde um primeiro momento, isso assim com 13 anos, 12 para 13 anos, eu escutei e me chamou a atenção achando que ali tinha alguma coisa interessante, muito interessante. E eu acho isso até hoje. E até hoje, assim, eu venho estudando, ainda há pouco tempo eu voltei a ouvir os discos do João Gilberto na sequência, porque do João Gilberto eu ouço quase diariamente. E quando eu não escuto é aquecimento para o violão, né? Estudo de violão para mim, assim, quase sempre é pegar o violão e tá, aquecimento com o repertório do João Gilberto, né? Do Chico Buarque também, mas mais o repertório do João Gilberto. E aí o meu estudo é um pouco nesse sentido, assim, de tentar entender o que é tão interessante ali. Eu acho que tem mesmo tem todo o aspecto musical, o tratamento musical é muito interessante, como ele pronuncia as palavras e como ele trata as palavras cantadas é muito interessante, o jogo rítmico que ele faz de voz e violão é muito interessante. Então tem uma série de aspectos assim formais muito interessantes, mas tudo isso para mim diz respeito a uma maneira de se viver no Brasil que teve uma visibilidade maior na década de 1950, mas que vem de antes mesmo. Cada vez mais eu estou convencido que associar o trabalho de João Gilberto especificamente à década de 1950, JK, desenvolvimentismo, é contar só uma parte da história, uma parte importante, mas pequena mesmo, é importante, mas ela é pequena. E vem de antes, realmente eu acho que a chave está na passagem do Brasil predominantemente rural para o Brasil predominantemente urbano. Quando houve essa passagem, sobretudo a partir de 1930, já vinha de antes, obviamente, sobretudo a partir de 1888 com a abolição. Ou seja, não quiser, bom, enfim, vamos ficar em 1830. Mas aí a partir de 1930, quando isso se acelera, você tem aí algo interessante que entre outros traços, né? Uma tentativa de uma elite aristocrática se aproximar daquilo que se chama de povo, mas não mais na perspectiva das bases rurais, em que o povo é muito identificado ao escravo. Não, na perspectiva urbana, em que o povo é algo que desperta interesse, nas suas formas mais radicais, inclusive, é algo que alimenta uma esperança de que o país se integre de fato, que a gente tenha uma sociedade organizada e integrada de fato, mas é um olhar aristocrático, não deixa de ser um olhar aristocrático. E isso sempre me interessou muito no João Gilberto. O João Gilberto faz samba, mas é um olhar sobre o samba, e que ao mesmo tempo que sintetiza o samba, por exemplo, né, ele sintetiza o samba no violão e cantando,
mas ele repõe essa distância em relação àquilo que se chama povo. Isso no caso do João Gilberto. E no caso do Racionais, aí outra vida, outro pique, outra ideia, outro rolê, aí é outro Brasil. Aí o Racionais, a partir dos anos 90, também é um processo que vem de muito tempo, que se adensa a partir de 1970, 1980, de música negra, de uma outra tradição de música negra, diferente da tradição que o João Gilberto trabalha ali da MPB, mas que representa um outro modo de estar no Brasil e de enfrentar justamente essa herança do tempo colonial, de exclusão, de segregação, de preconceito, de segregação racial. E, então, para finalizar, fazer mais uma, continuando nesse sendeiro, né? O que aconteceu para que emergisse o Racionais? Né? Quais foram as transformações que permitiram, que deram sentido à emergência de algo tão contundente, né, no plano da cultura? E se você acha que a gente merecia que acontecesse alguma coisa parecida nos tempos atuais, ou seja, se os tempos atuais exigem uma revisão do que já foi feito, tendo como, né, dois pináculos, o João Gilberto e os Racionais, se a gente está precisando ou se a gente ainda consegue se expressar ou se compreender a partir dessas matrizes. Então, eu assim, na minha maneira de ver, tanto o João Gilberto, como eu tentei dizer, não sei se eu expliquei direito, mas o João Gilberto vem como consequência de um processo de décadas. E o Racionais também. Para entender o Racionais nos anos 90, a gente tem que voltar pelo menos assim, para a década de 80, o movimento hip hop, para a década de 70, a black music, sobretudo em São Paulo, porque aí tem uma ideia bem de música local, das várias quebradas, mas que a essa altura se reuniam ali, sobretudo no centro da cidade. Mas enfim, é todo um processo de música negra e de exclusão sistemática, sobretudo de negros, pobres, de pessoas negras, de pele escura. Como consequência desse processo é que surge o Racionais, como, indo para o João Gilberto, né, é consequência de toda uma transformação, a passagem do Brasil rural, predominantemente rural, para o Brasil predominantemente urbano, uma aristocracia bem nascida e bem criada, e como consequência de todo esse projeto é que na década de 50 vai aparecer um João Gilberto. Eu não sei, eu acho que a gente teria que se perguntar assim, quais são os processos que estão ocorrendo hoje no Brasil, nas várias cidades, nas várias quebradas, nos vários locais, e o que esses processos estão projetando para daqui a algum tempo. É uma ideia de que mais ou menos a música que a gente está ouvindo hoje, ela foi gestada durante 10, 20 anos e a gente está escutando. Então eu não sei, talvez a gente devesse se perguntar isso, assim, quais são as dinâmicas na sociedade que vão produzir uma música diferente dessas, de acordo com um processo diferente que está aí em curso. É difícil da gente perceber até que aquilo aparece. Exatamente. Né? É bem complicado, mas eu acho que eu tendo a ver meio por aí. Ótimo. Eu queria agradecer a participação do professor Walter. Segunda Jornadas de Pesquisa em Música Latino-Americana, acontecendo nessa semana agora, do dia 19 ao 22 de setembro de 2018. E é isso. Obrigado, professor. Eu que agradeço, professor.